Pronto. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Shalom, graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Deixa eu chamar as pessoas aqui. Só um minuto, peraí. Vamos ver se tem algumas pessoas aqui para me colocar na live para participar também. Né? Não tem ninguém. Deixa eu ver aqui. Também não tem. Bom, vamos lá. Shalom a todos. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador, Yeshua ou Yahushua, como você se identifica, como você crê. O importante é ouvir as suas mensagens, vivê-las e praticá-las. Obrigado. Melhorou agora? Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Melhorou agora a música? Fundo? Miriam, melhorou o fundo? Eu preciso que vocês me dêem um retorno se o fundo musical está alto ou está baixo. Por gentileza. Deixa eu abaixar mais um pouco. Bom, eu acho que está bom. Nós vamos falar um pouco, eu quero ser breve, sobre essa questão do Ruach HaKadosh, o Espírito Santo. Fizeram-me uma pergunta nesta semana sobre o pecado contra o Espírito Santo. E esse é um assunto delicado, claro que é, porque estamos falando sobre o Espírito de Deus. O Ruach HaKadosh. Mas é um assunto um tanto polêmico, também pelas interpretações e exegeses extraídas desta frase que Yahushua disse em sua mensagem sobre o pecado contra o Espírito Santo. Contra o Espírito Santo. E aí é que está a beleza da dinâmica desta mensagem. Porque foi desenvolvido em cima disso uma
uma doutrina, principalmente nos rincões e campos evangélicos, pentecostais, neopentecostais, de que deve-se ter muita prudência em fazer alguma crítica a algum líder religioso, em duvidar, por exemplo, de alguma revelação ou profecia ou mensagem dada, ou não investigar, não questionar, não perscrutar algum ato errôneo que desabone um pastor ou um padre. Então, substituíram o Espírito do Eterno, substituíram o Espírito de Deus pelo Espírito do homem, pelo Espírito do pastor, pelo Espírito do padre. Subentende-se, então, que dentro da doutrina do empoderamento, dentro da manipulação religiosa, eclesiástica, de que se o padre cometeu um erro, se o pastor cometeu um erro de corrupção, fraudou, furtou, desviou o dinheiro dos dízimos, das ofertas, e criou lá as suas estratégias, né, da empresa chamada denominação, se ele fez todas essas coisas, é ensinado a não apontar, julgar no bom sentido, é ensinado a não questionar, a não investigar, a não chamar a polícia para esses caras aí. Porque existe uma tradução exegética, uma hermenêutica completamente errada sobre o espírito com E maiúsculo, aportuguesado, do hebraico para o português, que é o Ruach HaKadosh. Então as pessoas confundem, não é? O espírito humano da pessoa que está lá, o líder, com a espiritualidade, o espírito divino, em que não se pode falar mal do líder, mesmo ele desviando os donativos, o dinheiro, o dízimo, a oferta, o voto, mesmo o padre sendo um pedófilo, tantas outras coisas, os pastores adultos, não pode falar mal do cara, porque o cara é um homem de Deus, ou um profeta, ou tantas coisas que nós vemos nas lives, os caras tentando adivinhar a vida das pessoas, passar premonizações, passar adivinhações, revelações de forma minuciosa. E todas elas nós sabemos já, desde o tempo em que nós passamos pelo seminário, pela faculdade de teologia, a lidar com essas coisas psicológicas, parapsicológicas, sugestão de tudo isso. Que são manipulações, na verdade, para acatar você que não conhece, por meio da emoção, por meio da carência, de uma série de coisas. Então criaram esse dogma na igreja de que não se pode questionar ou duvidar. Yeshua, ou Yahusha, Jesus, em Marcos, capítulo 3, versículo 28, ele não diz essas coisas. Ele não fala isso. Vamos dar uma olhada para a gente aprender? Aí você vai aprender o que é o pecado contra o Ruach HaKadosh, o pecado contra o Espírito Santo e como você está cometendo esse pecado nos dias de hoje. Principalmente você que frequenta igreja, denominação. Vamos lá. Aqui eu tenho o Evangelho de Marcos, capítulo 3. Em qual situação Jesus ensina o ser humano que ele está cometendo um pecado contra o Espírito Santo. Olha só que interessante e que legal isso. Evangelho de Marcos, capítulo 3.
versículo 20, vai nos ensinar assim. A irmã Luísa apareceu aí dando um tchau. Irmã Luísa, Deus a abençoe poderosamente. Lembrando que eu quero mandar aqui as minhas saudações e os meus sentimentos, claro que eu já cumprimentei, mas como eu estou na live, a família do Luigi, né? Luigi e sua mãe, seu irmão, as minhas condolências, os meus sentimentos pela perda da sua avó, que foi embora, creio que ontem, né? Ou antes de ontem, sexta-feira ou sábado, sexta-feira, se não me engano, ela foi embora às 8h30 da manhã. Que o Senhor a receba com paz, com amor e com carinho, e que ela descanse e viva a sua vida na pátria espiritual, com Jesus e com os seus antepassados. Olha só, vamos então ler essa mensagem e depois fazermos uma oração poderosa, uma oração abençoada. A blasfêmia dos escribas, Marcos 3, 20. Então, eu acho que é melhor colocar o óculos, que fica melhor. Bora lá? Então, ele foi para casa. Não obstante, não muito longe, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul. E é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Uma das coisas interessantes, importantes, que aprendemos logo de cara, de início, aqui nesta mensagem de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20, onde Yahshua, ou Jesus, nos ensina profundamente, é que já de início eu quero dizer aos senhores padres, aos senhores bispos, aos senhores religiosos, aos senhores líderes, aos senhores presidentes de denominações, de empresas religiosas, CNPJs, que não pagam os seus impostos, como os microempresários, como os MEIs, como os microempreendedores e como os empresários desse país, vocês não pagam impostos, não é? E nem da casa que vocês moram, porque todos os bens estão em nome da igreja, denominação e instituição religiosa que é isenta de imposto. Quero dizer aos senhores pastores, presbíteros, bispos e falsos apóstolos que Jesus nunca disse que aquele que
blasfemar. A palavra blasfemar, ela vem do grego, e também está no hebraico, que quer dizer ofender, que quer dizer, talvez, vamos lá, duvidar de uma entidade, de uma deidade, de uma divindade, de um Deus, e também caluniar, difamar, discutir injuriosamente contra o bom nome de alguém. Em alguns países, ainda a palavra blasfêmia, ela é passível de processo na justiça, no Código Penal. Os países de língua árabe, blasfemar é muito mais grave e é passível de chicotadas, chibatadas, é passível de castigos, é passível de penas nos seus códigos penais, é passível até de morte blasfemar. Contra uma pessoa, mentir, não é? Injuriosamente, cometer calúnia, injúria e difamação. Agora, você imagina, a blasfêmia, ela não é duvidar, não é isso. A blasfêmia não é falar algo que coloque em xeque, não é? A ação do Espírito Santo ali. Não são só palavras que são proferidas pela nossa boca, pela nossa linguagem, pelo nosso pensamento. A blasfêmia é algo mais profundo, é algo mais inteiro. A blasfêmia são atitudes também que tomamos contra Deus, contra a espiritualidade. Aqui, nesta mensagem que nós lemos, nós vimos que Jesus estava indo para a sua casa e uma multidão o cercou novamente. Desceram os escribas, diz aqui o texto de Marcos. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu. Jesus estava, segundo o Evangelho de Marcos, em uma situação em que ele estava realizando algum trabalho, algum processo espiritual, algum fenômeno espiritual. Acredita-se que ele estava libertando uma pessoa de um espírito maligno, de uma entidade, de um espírito que tomou posse do corpo ou da pneuma, da mente de alguém. Ou Jesus estava, de fato, libertando uma pessoa com problemas de dupla personalidade, com problemas de transtornos mentais. Jesus era um grande sábio. Jesus era além da sua época. Jesus era um grande psicólogo. Jesus era um grande médico. Jesus era um grande psiquiatra. Jesus, ele era tudo, superior à tua época, ao teu mundo e aos rabinos convencionais, tradicionais, de rotina de sua época. Jesus, ele era o Cristo, o Mashiach, ele era o ungido quando aqui esteve fisicamente. Portanto, dotado de poderes, dotado de chamado, de vocação e de unção. Ele estava curando uma pessoa. Ele estava libertando uma pessoa de transtornos mentais. Situação essa de patologia
psíquica e mental que toda a estrutura, toda a intelectualidade, toda a cultura, digamos, hebraica ou judaica, naquele tempo de Jesus, ainda não havia alcançado esse grau, esse entendimento patológico das pessoas que sofriam de transtornos mentais ou psíquicos de duplas personalidades, as quais se manifestavam com esse sofrimento e com esta catarse de extravasar a sua dor através de personagens, porque acreditava-se que existiam demônios ou daimones, que vem do grego, também vem da Pérsia, vem da Babilônia, de deuses falsos como Baal-zebub. Já disse, cabeça de bode, touro com chifre, corpo de homem, do quadril para baixo de bode. Deus da perversidade, da pedofilia, da nojeira, Dagon e tantos outros deuses de povos pagãos que nunca foram reais. E o povo hebreu, devido a tantas escravidão, a tantas situações de subordinação a povos pagãos, trouxeram essas culturas, esses deuses e essas crenças e essas lendas para si. Então, quando uma pessoa sofria, por exemplo, como um ataque epilético, que vai ser chamado de lunático, porque há manifestações, há transformações de acordo com as noites, os dias, e os dias de lua cheia, lua minguante, a pessoa ela muda a sua personalidade, a pessoa muda o seu comportamento, e isso tem uma influência. Na verdade, associaram isso com ataque epilético. Nada que uma carbamazepina, não é, 250 miligramas ou 25 miligramas, nada que um diazepam não teria resolvido, como resolve hoje. Então, pela ignorância dos sacerdotes, pela ignorância dos fariseus, pela ignorância dos escolásticos, dos magistrados de Israel, em não poder lidar com essa fera, esta besta fera, ou esse acúmulo de espíritos, de demônios que nunca existiram, incorporados nas pessoas, pela incapacidade e pelo desconhecimento de entender a alma das pessoas doentes, as suas angústias e as suas aflições da alma, viram que as suas práticas e os seus rituais nada resolveram. Mas chega uma pessoa mais elevada do que eles, Yahushua, e entende a alma, conversa, chama para a realidade, às vezes de forma mais incisiva e empática, às vezes grita e chama o jovem, chama as pessoas a se libertarem de suas fraquezas, dos seus abismos, de suas doenças, de seus deslizes, de seus pecados. Ao invés de ficarem se matando de suas carências, ao invés de ficarem se jogando no fogo, na água, para chamar a atenção, para se fazerem de coitadas, para alimentarem a ideia, uma energia mística de que estão possessas por espírito. Então, Jesus consegue, ele vê, ele entende, ele não subentende, ele entende que aquilo tem cura, aquilo tem libertação, nada mais é do que olhar e amar a pessoa e orientá-la. E dar a sua bronca de pai, sua bronca de ser espiritual, em libertar e mandar embora esses subterfúgios
psicológicos, emocionais que as pessoas tinham. Coisa que os escribas, quem eram os escribas? Eram os responsáveis por escreverem pelas escrituras, eram os escrivães da época, eram os poetas, eram os que escreviam livros, leis, mensagens, eram os que escreviam os códigos, as doutrinas, eram os caras da literatura, da academia de letras, das faculdades de letras da época, eram os gênios da literatura. E esses caras, conhecendo já a cultura e a falsa doutrina de demônios e de deuses, e também pela ignorância deles, e pelo insucesso e fracasso de não resolverem o problema das pessoas, tentaram jogar a população com uma estratégia de marketing e mídia daquele tempo contra Jesus, apontando e alegando que o que ele realizava era charlatanismo, que o que ele realizava nada mais era do que, se não fosse o charlatanismo, era um poder sobrenatural do mal, do demônio, do diabo, querendo desvalidar a espiritualidade de Jesus, querendo achincalhar o seu conhecimento, o seu dom, a sua vocação, seus méritos, os seus poderes e a sua capacidade, que eles não tinham. Então eles associaram Jesus com o mal. O que eles não podiam fazer, só quem poderia fazer então era o mal, só pelo dedo do diabo, e não pelo dedo de Deus. Seria isto então possível? Quer dizer que qualquer coisa que se faça, que foge dos trâmites, dos processos, dos padrões, dos parâmetros da medicina, então tudo é demoníaco, tudo é diabólico agora, não é? Quando nós estamos aqui falando a verdade para você, então é diabólico. Este é o espírito do religioso, é o espírito do manipulador, é o espírito do explorador da fé. Está cheio, e muitos vão dizer aí, esse cara que está na live agora, o mensageiro da luz, ele prega, ele tem as suas inspirações, ele fala pelo poder do diabo, pelo poder do demônio, pelo poder de Lúcifer, pelo poder do anticristo, pelo poder de Satanás. Assim como também, longe de mim querer me comparar, mas apontaram para Yeshua, porque apontaram para Yahshua, porque Jesus, ele conseguia desbancar, ele conseguia destruir o monopólio, ele conseguia destruir a mentira, Jesus conseguia destruir a falsidade, o ilusionismo, como os mágicos. Ele conseguia destruir e falar a verdade para as pessoas, curar as pessoas de fato e verdade, libertar de fato e verdade. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é a hora em que eles acusam a Jesus de realizar os milagres que ele realiza, não por Deus, e nem por capacidade própria, mas pela força do demônio. Veja que é mais fácil, é mais inclinável, é mais propenso a pessoa acreditar na força do demônio, do diabo, do mal, dando marketing, como se o diabo fosse o denominador maior, como se Satanás, os demônios e os espíritos malignos fossem mais fortes, mais poderosos, mais interativos, mais atuantes.
nesse mundo do que os anjos, os malar, do que os espíritos de luz, do que os mentores espirituais, do que os filhos de Deus, do que o próprio Criador, do que o próprio Espírito Santo, do que o próprio Jesus. Hoje em dia, é mais propagado e divulgado nas igrejas cristãs, nos seus ramos, protestante, evangélico, pentecostal e neopentecostal, é divulgado mais a presença e atuação maligna do demônio, do diabo, em suas reuniões de libertação de sexta-feira, sai com sal grosso, com água sagrada, com óleo, com unção, com espada de São Jorge, com o ramo e com a rosa, ou com a porta da libertação, passa pelo corredor do milagre, ou toca na mesa ungida, ou então toca no pé da bispa, da episcopisa. É mais divulgado esse jogo psíquico de que o diabo ou o demônio é mais atuante nas reuniões do que o Espírito de Deus. E olha que Yeshua, que é Jesus em hebraico, disse aos escribas, aos doutores da lei, aos escrivãos, aos escrivães, aos mestres, aos magistrados. Olha o que ele diz a eles, aos cultos, doutores da Torá, na época em que ele liberta as pessoas dos seus males, de suas angústias na alma, mental, de suas dissociações e transtornos de personalidade. Olha o que Jesus diz. Porque eles não estão ofendendo Jesus, na verdade. Porque Jesus tem total segurança, estrutura, sabedoria e conhecimento do que fala e do que faz. Mas veja, eles estão desesperados. E quando se está desesperado, quando se percebe que vai perder, né, nessa competição ou nessa disputa entre verdade e mentira, quando a pessoa percebe que a casa vai cair, quando a pessoa percebe que alguém está falando a verdade e que o seu maior patrocinador, que são os seus seguidores, os seus membros, e que o produto que esse está vendendo para os seus membros, enganando os seus membros, é o demônio, é o diabo, e que não existe, e alguém está falando a verdade, então eles vão apelar. Foram o que os escribas fizeram. Disseram e acusaram Yeshua de que Jesus estava expulsando demônios pelo dedo de Beelzebul, pela autorização de Beelzebul, como se Jesus estivesse submisso, não é, a um Deus falso que nunca existiu, senão no imaginário de povos pagãos. E é aí que Jesus percebe o tamanho da incredulidade, o tamanho do coração duro e do coração de pedra dos escribas, dos fariseus de sua época. Aqueles que deveriam estar ao seu lado, aqueles que manejavam bem a Torá, a Taná, a Midrash, que manipulavam bem, entendiam bem, eram doutores em cima da lei de Deus, deveriam estar ao seu lado, reconhecendo o seu dom, a sua vocação, a sua sabedoria, reconhecendo o amor desse rabino, desse rabi chamado Yeshua. Mas o ministério de Yeshua, a entrega e a vida pública de Jesus não poderia ser incluída no cotidiano dos fariseus, nem do templo e nem dos escribas.
Porque Jesus não dava lucro para o templo e nem para as sinagogas. Se Jesus tivesse feito um acordo, se Jesus fosse corrupto, se Jesus fosse religioso, se Jesus fosse avarento, dinheiro, coleta, dízimo, campanha, oferta, talvez ele teria sido o homem mais importante da história da Bíblia, da Palestina e do mundo, o homem mais rico do mundo. Se Jesus tivesse concordado em ser um mamon, uma espécie de entidade financeira, se Jesus tivesse cedido à sua tentação no deserto, mental, em se prostrar a si mesmo, à sua carne, à sua vaidade, aos seus desejos, teria ganho todos os reinos e impérios do mundo. Mas Jesus sempre foi espiritual, sempre foi divino, sempre foi simples e humilde, diferente deles, dos fariseus e dos escribas e dos seus sucessores, ou supostos sucessores falsos que hoje temos no mundo, que pregam um evangelho inverso, contraditório, um evangelho capitalista, o evangelho empresa, o evangelho do engano, o evangelho da perdição. Portanto, Jesus responde: em Marcos 3:28, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Aquele que pecar contra os homens tem perdão, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo será réu eternamente do seu pecado. Aquele que pecar contra o Espírito Santo. O que é pecar contra o Espírito Santo? Pecar contra o Espírito Santo é você fazer como eles fizeram. Desacreditar. Mesmo sabendo, entendendo, vendo, mesmo sendo testemunha do poder sobrenatural de Deus, de sua existência, mesmo empiricamente falando, tendo experiências com a espiritualidade, você nega, você começa a conflitar, você começa a questionar, você começa a duvidar, no sentido de, toda vez que a verdade vem, enquanto a verdade está comendo o lombo dos outros, enquanto a verdade está como uma cinta e uma chinela no lombo do outro, ela é verdade para o outro. Mas quando a verdade pega em nós, nos nossos erros, nos nossos pecados, nas nossas vergonhas, nas nossas imoralidades, nas nossas mentiras, nos nossos deslizes, aí essa verdade ela é dúbia, ela é ambígua, ela é duvidosa. Será que é Deus? Será? Enquanto a profecia, a palavra, está exortando, advertindo, consolando,
chamando a atenção, repreendendo o outro, o vizinho, o irmão, a vida do outro. Essa é a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando essa mesma verdade bate em nossa porta, quando a justiça divina vem nos cobrar, quando esta verdade vem falar conosco, aí essa verdade já não é mais tão verdade assim. Aí nós começamos a duvidar. Nós começamos, será que Deus está falando comigo? Será que esta palavra é para mim? Será que a pessoa sabe que a palavra é para ela? A verdade é verdade, ponto final. A justiça de Deus, ela é justiça de Deus. Como os escribas e os fariseus. A verdade que os incomodava, e eles sabiam que era a verdade. Eles sabiam quem era Yeshua. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que ele era diferenciado e que ele era vocacionado e que ele tinha algo a mais do eterno nele. E isto os incomodava. Mas os incomodava mais quando Yeshua apontava para eles os seus erros, as suas canalices, as suas safadezas, as suas explorações com as pessoas e as suas perversidades e maldades com a população. Então aí, nessa hora em que Jesus denunciava o pecado deles, nesta hora, exato momento, Jesus era estabanado, ele era falso, Jesus expulsava demônios pelos príncipes dos demônios, Beelzebul. E nesta hora, Jesus, ele tem um discernimento em que ele divide ele, filho do homem, como um rabino. Jesus, ele tem esse entendimento. Então ele separa eu como homem, filho do homem, rabino, mestre do Espírito Santo, do Ruach HaKadosh, daquilo que é sagrado, da espiritualidade. E ele diz, olha, vocês podem atacar a minha pessoa, vocês podem blasfemar contra mim, vocês podem ofender a minha pessoa, o eu homem, o eu filho de José, o eu filho de Maria, o eu nascido nazareno, nascido em Nazaré. Vocês podem atacar a mim, que cresci no templo, que frequentei sinagoga, que ia na sinagoga com vocês. Vocês podem atacar a mim. Yeshua, ataquem a mim, ofendam a mim, persigam a mim. Mas não ataquem, não blasfemem, não caluniem, não difamem, não tratem de forma injuriosa a espiritualidade, a verdade que existe transcendental, além do conhecimento de vocês. Não toquem no Espírito Santo, não ofendam. Eu estou fazendo pelo Espírito Santo. Nota que Jesus, ele não está ameaçando ninguém. O pecado contra o Espírito Santo é quando nós temos um coração, nós conhecemos a Deus, nós sabemos, já tivemos uma comunhão, uma experiência com Ele em algum momento de nossa vida. E de repente, porque não queremos deixar o nosso pecadinho ou pecadão, não queremos deixar os nossos vícios, não queremos deixar as nossas safadezas, não queremos deixar as nossas inclinações, não queremos deixar os nossos deslizes, não queremos deixar de compactuar, não é, com as safadezas dos outros também, porque parece que tudo nos convém. Então, o pecado contra o Espírito Santo, na verdade, é contra a espiritualidade, é contra Deus. E não é só falar. Por isso que eu venho nessa noite trazer essa mensagem, para ensinar você que você não precisa ter medo daquilo que falam para você na igreja. Ou não pode falar do pastor, hein? Ou não pode falar do rabino, hein? Não pode falar do padre.
Não, não, não. Mas menina, você não ficou sabendo, você não viu? O padre mexeu com o menino, o padre fez aquilo lá. Você não está sabendo que o padre é esquisito? Você não ficou sabendo que o pastor saiu com a fulana? Você não está vendo que o pastor pegou o dinheiro da igreja, desviou? Você não está vendo que eles são tudo sem vergonha? Não pode falar mal dele, porque ai daquele que fala para o meu servo, ai daquele que pecar contra o Espírito Santo. Não caia nesse engodo, não caia nessa mentira. Falar do pastor ou do padre, não há risco, não incorre em você não ser perdoado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? O padre, o pastor, o bispo, o cardeal, o papa, seja lá quem for, eles não são deuses. Eles não são o Espírito Santo em pessoa. São seres humanos tão falhos e pecadores como você. E muitas vezes, quando vai puxar o fio da linhada, quando vai puxar o histórico, papai, quando vai puxar a capivara desses negros, são mais sujos e mais podres, são mais pecadores do que você nem tem nem ideia, você nem sonha. Então, não caia nessa mentira. Se você viu um erro, duvidou de alguma coisa, o cara tá falando uma profecia para você lá, eis que não sei o que, labassura e canta, labaxeira, labalabala, tá falando um monte de asneira, um monte de besteira, coisas que não batem. Você não precisa ter medo de duvidar. Dúvida não quer dizer pecado. Dúvida é uma incerteza se aquilo é real ou não. E Jesus nunca disse isso, que você não pode duvidar, não é? Você precisa ter a certeza, e para ter essa certeza, ele disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a salvação, a vida eterna. Agora, pecado contra o Espírito Santo é fazer como eles faziam, os judeus do primeiro século e até o tempo de Jesus, que ele cresceu. Duvidar que Jesus tinha algo de Deus nele. Já tinham visto tantos sinais e tantas maravilhas, mas não eram só os sinais que respaldavam a vida de Jesus como alguém ungido como Cristo. As profecias apontavam para Yeshua também. Isaías vai dizer, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Salmo 22, tantas, Isaías 53, a Escritura já falava de Yeshua. Então, existem algumas condições sagradas que respaldavam Jesus. E tu, Belém, de ti nascerá. Eles sabiam disso. E lá onde nasceu Jesus. A sabedoria que ele tinha, o amor, a misericórdia e a capacidade de amar, compreender as pessoas, perdoar, salvar, como o caso da mulher adúltera, curar cegos, leprosos e até casos de ressurreição. E libertar as pessoas com problemas espirituais. Tudo isso estava com ele, porque o livro de Isaías 69, o livro de Isaías, eu vou ler para você, presta atenção nisso, que agora é algo do céu. Isaías, capítulo 59. Olha só o que diz. Não, perdão. Isaías, capítulo 61. E é por isso que Jesus vai dizer, vocês podem acusar a minha pessoa. Vocês podem caluniar a minha pessoa. Vocês podem difamar a minha pessoa. Mas não atentem contra o Espírito do Senhor. Ruach HaKadosh. Porque Jesus sabia que isso aqui se cumpriu em sua vida e ele estava vivendo isso aqui. Tanto é que quando ele é expulso
de uma sinagoga, ele é expulso após ler a Torá na sinagoga. E ele lê isso. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Quem estava sobre Yeshua, Yahushua, quem estava sobre ele? O Espírito do Senhor. E ungiu Jesus para pregar boas novas aos quebrantados. Então, uma coisa é você temer, uma coisa não é temer de ter pânico, como se Deus fosse um monstro, um psicopata, um doido, um tirano, alguém sem misericórdia. Uma coisa é você temer, no sentido de ter respeito e amor a Deus e a espiritualidade. Outra coisa é você ter temor, ter medo de cargo religioso, ter medo de padre, ter medo de bispo, ter medo de rabino, ter medo de pai de santo, ter medo de pastor, ter medo de presbítero, ter medo de missionário, ter medo de apóstolo que não existe mais, ter medo de falso bispo, falsa episcopisa, ter medo de ungidinhos do Senhor, ter medo de profetinhas do Senhor, ter medo de feiticeiros, de lives que ficam revelando a vida dos outros, que não revelam coisa nenhuma, ter medo de entregadores, fofoqueiros de recados espirituais, que na grande maioria são mentiras, invencionistas em suas cabeças, e também já virou um clichê, já virou bordões e no mundo pentecostal. Um repete a mesma coisa. Eis que eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, eis que o Senhor está falando, eis que está falando aquilo, estou vendo isso. Não tenham medo desses caras. Não, você igreja, que é membro, irmão, irmã de igreja pentecostal, não abaixe a cabeça. Não tenha medo desses vagabundos e safados que se dizem ser profetas, que são mentirosos, se dizem estar vendo alguma coisa e não estão vendo nada. Dizem estar revelando alguma coisa e não estão revelando nada. Profecias mentirosas, das mais fíveis e chulas e ridículas. Todas a mesma coisa. Não tenham medo. Vocês não estão pecando contra o Espírito Santo. Porque o próprio Cristo ensina isso. Vocês podem falar contra mim. Podem falar contra os homens. Podem falar contra meus discípulos. Podem falar contra o que vocês quiserem. Nos caluniar, nos difamar, nos injuriar, nos acusar. Mas tomem cuidado. Não blasfemem contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo não é isso que você imagina. Você duvidou de uma ação na igreja. Duvidou de um milagre. Duvidou de uma revelação. Duvidou de uma profecia. Isso não é pecado contra o Espírito Santo. Isso é típico. Isso é natural do ser humano. Não se deve dar crédito a todo espírito, diz o Evangelho, no Novo Testamento. Não deis crédito a todos os espíritos, mas antes provai se os espíritos são de Deus. Todos os espíritos agora são de Deus, é isso? Todos os espíritos reveladores de profecia, esses embusteiros que ganham dinheiro, ficam ricos, milionários,
com essa papagaiada toda, essa xaropada toda, que pegam os seus dados no Google, ou pegam os seus dados no Facebook, ou em alguma conta sua, vai lá no seu perfil e vasculha quem é o teu pai, quem é tua mãe, quem morreu, quem está vivo, onde você mora, seu logrador, o seu endereço, seu carro, sua placa, sua cor do seu carro, vai lá no Google, vai lá no Facebook, pega a sua empresa, não é? Pega a rua que você mora, o tipo de casa que você mora, os seus vizinhos, entra no site da sua igreja e vê quem é o seu pastor, quem é o cara enfim, quem são os membros da sua denominação. Depois anota tudo, tem os seus assessores, e por um ponto aqui no ouvido, como um filme americano, né, de um falso pastor que fazia isso com a sua equipe, investigava a vida das pessoas, depois soltava algumas coisas, alguns dados da vida das pessoas no altar. Então, vocês não têm que ter medo, ok? O pecado contra o Espírito Santo, na verdade, é você, como diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual postos selados para o dia da redenção. Atos 7:51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, fazeis vós também. Aqui eu vou fazer questão de ler, e agora o chicote vai estralar. Presta bem atenção nisso. Atos, capítulo 5. A morte é de Estevão. Olha só que coisa linda isso. Amém, irmã Luísa, boa noite. Olha só que coisa linda isso aqui. Atos, capítulo 5, versículo 48, 47. Estevão está dizendo assim: mas foi Salomão quem lhe edificou casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também, vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não guardastes. Olha só, ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele pedras. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Shaul, que é Saulo, depois Paulo, e apedrejaram Estevão,
que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Um recurso linguístico, eufemismo. Ele adormeceu, ele morreu. Foi para Deus. Homens de dura cerviz, não é? De coração duro. Pecaram contra o Espírito Santo. Não porque ofenderam a Estevão. Não porque agrediram a Estevão. Pecaram contra o Espírito Santo porque negaram o Espírito do Eterno. Negaram a espiritualidade. Negaram o Ruach HaKadosh. Negaram a mensagem do Evangelho que Estevão estava trazendo. Negaram a mensagem de Jesus. Estevão dizia para eles: olha, em Atos 5, 47, 48, Estevão dizia para eles o que eu estou dizendo para vocês hoje. Olha, o Senhor, o Criador, o Espírito Santo, ele não habita lá no templo, não. Ele não habita na sinagoga. Ele não precisa de morada. E ele Estevão cita para os escribas, para os fariseus, para os religiosos da sua época, para os pastores, para os padres da sua época e para o povo: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que habitação farias para mim? Que casa farias para mim? E mesmo com essas palavras, e mesmo com a citação desses textos sagrados, o povo endureceu o coração. Porque o coração do povo não estava no Espírito, no Ruach HaKadosh do Eterno. O coração do povo estava na religião. O coração do povo estava naquilo que satisfazia a sua mente mística, sincretista. O coração do povo estava na aparência, na beleza do templo, das sinagogas, dos costumes, usos, tradições, rituais. O coração do povo estava viciado nisso. O povo tinha uma deficiência, uma dificuldade muito grande em crer, mesmo sabendo que Deus existe e que o teu Espírito existe. O povo tinha uma dificuldade muito grande, desculpa, eu anotei, em crer na experiência particular, na comunhão com o Eterno, na comunhão com Deus. Assim como você também tem essa dificuldade, assim como você também tem talvez esse medo ou esse desconhecimento. E mesmo você conhecendo, sabendo que Deus existe, o Espírito Santo existe, você o ignora. Mesmo você tendo a Bíblia nas suas mãos, mesmo você lendo as palavras de Jesus, de Yahshua, entra no teu quarto, dobra o joelho em secreto, fale com ele. Você prefere falar com o padre, desabafar toda a sua vida com um homem de batina, desabafar toda a sua vida com um rabino, desabafar toda a sua vida com um pastor, desabafar toda a sua vida com um presbítero, com um religioso. Você se tornou um dependente, você se tornou um carente de um lugar. Você precisa de um lugar, de uma arquitetura com vitrais em mosaico. Você precisa de uma arquitetura que tenha cruz, que tenha um altar. Você precisa dessas coisas para tentar
puxar ou atrair, chamar Deus para você. E você se esquece de que você é o maior templo criado não por mãos humanas. Você se esquece que o maior altar está aqui na tua cabeça, onde você pode matar, sacrificar em suas emoções, em seus desejos, as suas compulsões, os seus vícios, as suas imoralidades, as suas drogas, os seus defeitos, os seus deslizes, os seus pecados. Você se esquece que quando você fecha essa porta, que é o teu coração, que é a tua alma, quando você endurece o teu coração, Jesus os chama de homens de dura cerviz, de coração duro. Estevão também chama eles de dura cerviz, de coração duro, porque não gostaram das mensagens de Jeremias, não gostaram das mensagens de Oséias, de Miqueias, não gostaram das mensagens de Isaías. As mensagens que vinham de encontro e confronto com a naturalidade daquilo que era mal, que era fétido, que era abominável, que era injusto, que era imoral, que era carnal. Então, toda vez que isso aconteceu e acontece, quando a palavra do Espírito da verdade, quando a palavra da luz divina, do Pai das luzes, quando a palavra de Deus, ela vem gratuita, sem meandros, sem mentiras, invencionices, sem tóxicos, sem sincretismo, sem simpatias, rituais, sem carnezinhos e sem dinheiros, sem perfumes e líquidos e substâncias de óleo, de água ou de sal, ou de planta ou de erva, quando vem de forma pura e límpida para purificar, lavar, para transformar você pela consciência, esta palavra os religiosos vão apelar para você, vão ficar apavorados e vão dizer que essa palavra é demoníaca. Como disseram para Jesus, que ele expulsava demônio pelos princípios dos demônios. E quando você cai nessa conversa, quando você se apega ao religioso, à religião e à doutrina, e tem a carência, a dependência de estar naquele lugar, ouvindo um monte de bobagem, um monte de história, de contos de fadas, de fábulas, como Pedro vai dizer, você endurece o seu coração para o verdadeiro Espírito Santo. E você comete o pecado contra o Espírito Santo. Porque muitas vezes o Espírito Santo tem falado contigo, quer falar com você, mas você se nega, mesmo sabendo, se nega a acreditar. Porque ele está mexendo com a sua ferida, ele está mexendo com o seu âmago dentro de você, na sua psique, na sua psicologia, na sua alma, nos seus pensamentos, e nas suas emoções e nos seus desejos, nos seus erros e defeitos. Você se nega a acreditar, você vira o rosto e não quer dar ouvido, prefere ficar continuando, frequentando a igreja, sendo membro de igreja e de religião, mesmo sabendo que é falsa. Você continua negando o Espírito Santo. Porque seguir o Espírito Santo não é lucrar com a fé. Seguir o Espírito Santo não é enganar as pessoas. Seguir o Espírito Santo não é vender produtos religiosos. Seguir o Espírito Santo não é mentir. Então, talvez para você não seja lucrativo seguir o Espírito Santo. Cada vez que você entra dentro de uma igreja, e é triste, é lamentável isso para mim dizer para você hoje. Não é fácil. Hoje, você, lamentavelmente, você nega
a existência do Espírito Santo. Você pega contra o Espírito Santo. Porque a maioria das igrejas hoje tornaram-se sinagogas de Satanás. Tornaram-se covil de ladrões. E você tem a maior dificuldade de entender que o Espírito Santo quer morar dentro de você, habitar dentro de você. Portanto, não tenha medo de criticar, de duvidar, de ações infantis, idiotas, banais, de supostos reveladores, profetas, mensagens, recados, visões, de pastores autoritários, autoridades eclesiásticas. Não tenha medo disso nem deles. Nenhuma maldição vem sobre você. Não seja mais infantil. Não caia no jogo deles. Não acredite nisso. Pecar contra o Espírito Santo é algo mais profundo. É endurecer o coração e dizer: não creio mais no Senhor. Nego a Jesus. Nego a Deus. Nego o Espírito Santo. Nego a Torá. Nego a Taná. Nego a Bíblia. Nego o Criador. Quando você afirma isso de coração, para valer, e nega não só em palavras, mas em atitudes, você pecou contra o Espírito Santo. E não tem mais perdão para você. Uma das artimanhas do mal humano, psíquico, que você vai chamar de diabo ou Satã, é mexer com a tua consciência, com o peso da tua consciência, mexer com a sua psique. Quando você peca, quando você comete algo ilícito, errado, imoral, depois bate o efeito rebote, depois bate não é o arrependimento. Eu esqueci a palavra agora. Você fica consternado, você fica mal. E uma voz de acusação fica na tua cabeça. Nem adianta orar, nem adianta ir na igreja, nem adianta fazer isso, nem adianta fazer aquilo outro. De alguma forma você quer aliviar. Você vai jejuar, você vai orar, você vai colocar louvor, você vai cantar, você vai querer falar em língua, você vai querer ir na igreja, você vai querer fazer uma boa ação, você vai querer fazer alguma coisa para aliviar aquilo. O efeito remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Mas tanto o remorso quanto o arrependimento, depois que você comete um erro imoral ou um pecado, essa voz fica na sua cabeça se acusando, como que não adianta, o que você fez foi muito feio, não tem mais perdão. Deus não te recebe mais. Quero te dizer que essas acusações psíquicas e mentais, elas são naturais e elas são mentirosas. Existe perdão, sim. Existe perdão para você. No entanto, se você se arrepender de fato e verdade, e não pecar mais, e não errar mais, e não fazer mais nada contra o outro e contra você. Enquanto essa voz ainda está na sua cabeça, pode chamar de voz de consciência. Por que você fez isso? Não devia ter feito. Não faça mais. Enquanto houver essa exclamação, não faça, não faça. Ou exclamação, por quê? Enquanto houver isso, ainda há esperança para você. Mas quando você se tornar um psicopata, segundo a psiquiatria, a mesma coisa para ele é em matar uma criança, escortejar uma criança, escovar o dente, para ele é a mesma coisa. Ele não desassocia. Para ele não tem nenhum efeito emocional.
não se condói, não tem compaixão, não tem dor, não tem humanidade, não tem afeto, não tem carinho, não tem misericórdia, é um psicopata. Quando eu disse que quando você frequenta a igreja hoje, você está pecando contra o Espírito Santo, eu estou falando. Pelo nível e pelo grau que chegou as pregações, palestras, sermões, liturgias, homilias, todas hoje estão pecando contra o Espírito Santo. Porque todas trocaram a morada de Deus por uma garagem, por uma construção de vergalhões, concreto e cimento. Todas trocaram por um templo, uma igreja, uma arquidiocese, uma diocese, uma paróquia. Todas trocaram por uma mesquita, por uma sinagoga. Todas as pessoas trocaram pela matriz, pela sede internacional, regional, filial. Todas trocaram por um ex-cinema, uma ex-metalúrgica, um ex-teatro. Todas trocaram. Todos deram tchau para o Espírito Santo. Todos despejaram o Espírito Santo como uma ação judicial, movido por um dono de um imóvel, pela imobiliária e pelos seus advogados. Despejaram aquele que morava naquela casa. Todos despejamos o Espírito Santo real de dentro de nós. E abrimos os portões, o terreno, abrimos as portas de casa para os falsos, para o outro, mas não o outro que Jesus disse, e Yeshua disse, vou para o meu Pai, mas virá outro em meu lugar, o Consolador. A ele ungir. Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Infelizmente, há décadas no mundo, ou há séculos de tradições, o homem despejou do seu coração, de sua pneuma, de sua nefesh, de seu espírito, o verdadeiro Espírito Santo. E acolheu dentro de si como casa o espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito do falso, o espírito do fariseu, o espírito de Mamon, Deus o dinheiro, o espírito dos feiticeiros adivinhadores, o espírito dos falsos profetas, o espírito dos anticristos, o espírito dos mágicos que criaram essa Disney World gospel evangélica, o espírito do capitalismo. Despejaram o Espírito Santo há séculos e abraçaram, deixaram morar dentro de si o espírito dos manipuladores, exploradores, investidores da fé. Essa é a grande verdade. Por isso, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 7, Yeshua, Jesus disse, Mateus 7:13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos os que acertam com ela.
Percebeu? Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Aonde tem mais pessoas? Aonde tem mais fiéis? Aonde tem mais gente reunida como igreja? Aonde tem gente comendo na mão de falsos? Aonde tem gente louca, viciada em campanha, em envelope, em marca de igreja, em competição? Aonde tem gente desvairada por querer ser rica, milionária? Aonde tem gente com o coração na matéria e no reino terrestre, no mundo aqui? Esqueceram o reino de Deus, o amor, a justiça, em lutar pelo pobre, pelo miserável, pelas questões sociais. Largaram tudo nas mãos de políticos corruptos, mas estão doidivanas. Larga é a porta e espaçoso o caminho da perdição. Portanto, vocês que despejaram o Espírito Santo do coração de vocês, evangélicos, evangélicas e católicas, cristãos em geral, presta atenção nessa palavra do céu para vocês hoje. Abram o coração, os ouvidos para Deus, abram o entendimento de vocês. Estão pecando contra o Espírito Santo. Arrependam-se enquanto é tempo. Buscai o reino de Deus. Arrependam-se. Retrocedam, voltem atrás ao arrependimento, ao primeiro amor. Tenham Jesus no seu coração e na sua casa. Tenham Deus no seu coração e na sua casa. Pratiquem as boas obras. Peguem seus dinheiros, seus dízimos, suas ofertas, seus envelopes e mudem o Brasil e a situação. Pandemia, vírus, remédio, ajuda humanitária, Médicos Sem Fronteiras, desemprego, favelas, falta de comida, crimes, violências, uma política suja. Acordem, porque vocês não estão servindo a Deus em igreja nenhuma. Estão servindo a templos, a empresas, a eles. Vocês estão servindo a demônios disfarçados de homens de Deus. Abandonem suas igrejas, abandonem suas denominações e abracem a igreja verdadeira de Cristo. Pratiquem o amor, a caridade, a bondade, a justiça, a verdade e a santidade, para que o Espírito Santo encontre, talvez, um puxadinho no coração de vocês. Gálatas 6, 7 vai dizer: não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não se enganem. Mateus 7 ainda continua a nos ensinar. Lá embaixo, Jesus diz: mas eu vou lá porque o apóstolo faz milagre. Eu vou lá porque o missionário fez uma mulher na cadeira de roda andar. Mas eu vou lá porque um cego chegou. Não, eu vou lá. Claro que Jesus disse: que esses sinais seguiriam os que crerem. Mas os sinais, eles não são capazes de salvar ninguém espiritualmente. Os sinais não são capazes de converter ninguém. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou. Jesus curou 10 cegos, só um voltou para agradecer. O maior sinal, a maior cura da presença de Deus no seu Espírito é interior. Por isso ele disse: com relação ao paralítico, sobre
autoridade espiritual. Que direis a esse homem? Levanta e anda, ou perdoados estão os teus pecados? Qual é mais importante? Operar a cura milagrosa, a cura patológica, curar a paralisia, tetraplegia, ou dizer perdoados estão os seus pecados. E é isso que ninguém quer saber, do maior milagre, da maior cura do Espírito. É na alma, é na mente, é na psique, é no comportamento, é na mudança de dentro para fora. A maior cura, ela é interior. Sabe? Podemos alcançar curas de uma patologia cardíaca, de uma patologia pulmonar, no rim, no fígado, no baço, no estômago, nos olhos, no cérebro, no couro cabeludo, na pele. Podemos alcançar curas através da medicina e também através do poder de Deus. Mas a maior cura que o ser humano precisa é a cura do seu caráter, ética, moral. É a cura de dentro para fora da alma. Por isso ele disse, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, autoridade do céu. Eu digo a este homem, levanta-te e anda. E o paralítico levantou e andou. E perdoados estão os teus pecados. Jesus tem poder para curar e também para perdoar pecados. Ocorre que hoje, os vendilhões da fé, os que levam você ao erro, a pecarem contra o Espírito Santo, apresentam a você apenas o Jesus taumaturgo, o curandeiro das praças, o Jesus que atrai a multidão para curar uma pereba, uma ferida, uma lepra, uma dor na coluna, uma dor no osso, uma dor na perna, uma dor no braço, um Jesus geriatra, um Jesus de reumatoide, um Jesus que cura algumas dorezinhas. Preste atenção nisso aqui. Mateus 7,15. Já vou terminar. Acautelai-vos. Você que gosta de frequentar a igreja porque está cheio de cura, de paralítico, disso, daquilo, papapá, papapá, papapá. Mas você não questiona, não pergunta, que tem medo de ofender o Espírito Santo. E fica lá babando. Nossa! E não tem a cura espiritual. Não tem o Espírito Santo dentro de você. E é por isso que você tem essa carência, você fica preso lá. Olha só o que Jesus ensina. Mateus 7,15. Acautelai-vos. Yeshua está dizendo. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos. O seu pastor, a sua denominação, a sua religião, quanto que ela arrendou em bilhões ou em milhões para mudar, para investir na vacina, nos laboratórios da Fiocruz e do Butantan? Quanto que ela investiu para combater o Covid-19, que matou milhões de pessoas e milhares de pessoas? Cadê os frutos? Cadê a pergunta? Cadê? No oxigênio, para as pessoas que precisavam, enfim. Mas isso é problema do governo. Problema de todos nós. Amamos uns aos outros. Nessa hora não tem político. E o maior politiqueiro do mundo é o religioso, é o líder religioso. Acorda para a realidade. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos
maus, nem árvore má produzindo frutos bons. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Olha aqui, pessoal, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Porventura, por acaso, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, porque praticais a iniquidade. A coisa mais séria do que você imagina. A situação da igreja, da entendida noiva de Cristo, a situação desse mundo de bilhões de cristãos, de bilhões de judeus, de bilhões de pessoas que têm fé em Deus, é extremamente grave, porque o homem conseguiu despejar Deus, Jesus, o Espírito Santo, tudo que é espiritual, tudo que é sagrado. E como Jesus diz em Mateus 23, trancaram a porta dos céus. Não entram e não deixam os que querem entrarem. E os tornam filhos do inferno 2 vezes. Filhos da inutilidade, da tormenta, da perturbação, da loucura, dos modismos, das doutrinas xaropes que tem por aí, dos vícios e do erro do pecado, fazendo-os pecar contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo é negar a existência de Deus. Pecar contra o Espírito Santo é bater a porta do coração para a espiritualidade, para Jesus, para a fé. E quando você frequenta esses lugares, você está sendo ensinado a negar o Espírito Santo, a negar a realidade de Deus e acreditar num Deus fake, num Deus imediatista, num Deus materialista, num Deus capitalista, num Deus que realiza tudo que você quer, todos os seus caprichos e manhas de nenenzinho, de filhinho de papai, de filhinho do rei. Um Deus que vê o teu pecado como natural, coisa humana. Pode adulterar, pode isso, pode aquilo, pode roubar, pode pedir dinheiro em nome dele, pode usar a palavra dele para isso. Cuidado, ouça a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Que Deus vos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Cuidado, porque você pode estar na porta larga e no caminho largo, onde tem muita gente, milhares, milhões de pessoas, num só pensamento, numa só fé, num só interesse do seu coração, e não no interesse do reino de Deus. Cuidado para você não ir para a tormenta e naquele dia o Senhor não te conhecer e te desprezar. Muito cuidado, adepto de igreja, adepto de religião, adepto de doutrina. Adeque-se, arrependa-se, entregue sua vida ao Espírito Santo. Viva Deus em sua casa e pratique o amor à caridade, a justiça e a santidade. Lute pelo reino de Deus. Traga o reino de Deus para esse mundo, porque é disso que o mundo precisa. E não de lobos devoradores, não de marqueteiros da fé, vendedores do Evangelho. Deus nos abençoe. Pai eterno, Deus de poder e Deus de glória, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, derrame a sua graça e a sua bênção sobre cada família,
cristã, sobre cada família judia, cada família muçulmana, cada família kardecista, cada família católica, protestante, evangélica, sobre cada família budista, seixonoíta, sobre cada família que crê no Senhor, Criador dos céus e da terra. Liberta-os pelo teu Espírito e pela sua palavra, do fanatismo religioso, da frequência, da assiduidade em templos, em casas, em salões, em lugares religiosos, que possam se despertar e se libertar da religião, que possam se unir em espírito, se unir em amor e em caridade, se unir como irmãos, como família, entenderem que são casas do Senhor e que possam lutar por um mundo melhor, por um paraíso, por um Éden, por um reino de Deus que só depende de nós. Liberta-nos, Senhor. Libertai-os, ó Deus, da falsa ideia de um diabo, de um demônio, de um príncipe do mal que reina nesse mundo. Estamos aqui para vencer o mal, vencer o diabo, vencer o mundo, que é maior do que está em nós, dentro de nós, que é a sua palavra e o teu Espírito. Estamos aqui para derrotar e derrubar os falsos pastores, os falsos ministros, os falsos sacerdotes, as falsas religiões e levarmos o evangelho de graça, sem que ninguém pague absolutamente nada. Pai amado, venha com o teu Espírito Santo. E pela tua palavra de hoje, liberta as pessoas do erro, do pecado contra o Espírito Santo. Talvez aqueles que não sabiam que estavam pecando, por ignorância, por estupidez, por inocência e simplicidade, que estavam sendo enganados. Que hoje já se libertem e não pequem mais contra o teu Espírito. Porque a tua palavra diz que o Senhor não leva os pecados cometidos em tempo de ignorância, de desconhecimento. Abençoe-nos, ó Pai. Em nome de Deus. Abençoe-nos. Ó grande e poderoso Criador dos céus e da terra. Abençoe-nos. Espírito Santo. Ruá Hakadosh. Tenha compaixão e piedade, misericórdia. Derrama a sua graça, a sua bênção, como cura divina na alma, na psique, cura interior de todos nós. E derrama como cura sobre todas as doenças, câncer, HIV, hepatite, vícios, drogas, perturbações mentais, transtornos, diabetes, hipertensão, paralisias, Senhor, cegueira, surdez, mudez, doenças do coração, em todos os órgãos do corpo, Covid-19, no Brasil e no mundo. Sejam todos curados. Com a graça de Deus. Em nome de Yahshua, de Jesus. Recebam o Espírito Santo e a misericórdia do Espírito Santo.